Olha, o senhor citou o presidente Lula, que passa muito pela discussão de segunda instância. O senhor me disse lá atrás, em dezembro, não sei que dia de dezembro, mas falou comigo lá atrás, que por experiência própria, por conhecer muito também de leis da ficha limpa, por exemplo, o senhor foi presidente do tribunal, o senhor me disse que o Lula praticamente não poderia ser candidato, que ele já era inelegível. Já há perspectiva de gente falando que o Lula pode ser candidato. O senhor continua acreditando que o Lula é inelegível, não vai ser candidato, e se existe a possibilidade de se voltar à discussão da prisão em segunda instância? Ela não foi um avanço, do seu ponto de vista, a prisão em segunda instância? Eu acho que sim, na maioria dos casos, certamente. Eu só não acho que nós devemos tornar isso absoluto, que em muitos casos nós podemos e devemos fazer Não pode generalizar. Não poderia generalizar. Eu mesmo, quando votei a primeira vez, foi no sentido de que era possível, sim, a partir da decisão de segundo grau, decretar a prisão. Às vezes até em primeiro grau. Eu me lembro, você vai se lembrar também, do caso de uma deputada... O Marinho agora, o Marinho, ex-presidente da CBF, lá julgado nos Estados Unidos, a maioria dos países é assim, né? O sujeito vai para a cana já em primeira instância, dependendo. Muitos países exigem o trânsito em julgado, só que o trânsito em julgado é muito mais rápido. Mas eu estava falando, aquela deputada Ceci Cunha, que foi assassinada a mando de um colega que queria a sua vaga lá em Alagoas. Veja, ele ficou todo o tempo solto. Eu acompanhei esse caso porque eu estava no CNJ e era um dos casos de maior repercussão. O juiz, ao fim da sessão do júri, decretou a prisão e fê-lo bem. Veja, não tinha mais por que deixar aquele indivíduo solto. Os fatos eram incontestáveis. E fez isso com base na prisão provisória. É possível fazer-se isto. Agora, haverá casos, e nós temos muitos exemplos também, infelizmente, em que se decreta a prisão, já em segundo grau, e daqui a pouco a pessoa consegue uma absolvição no STJ. Então, como ressarcir essa pessoa desse tempo que ele ficou na prisão? Ou a prisão é transformada numa prisão aberta? É por isso que o senhor prefere preservar a liberdade a se cometer uma grande injustiça e se expõe ao julgamento popular desde que as pessoas xingam o senhor na rua e daí por diante. É por isso, pela lei. Na verdade, também vamos reduzir um pouco isso. Um ou outro faz esse tipo de xingatório. Na verdade, no ambiente em que a gente vive, onde a gente mas circula... é bom explicar que nem sempre o ministro do Supremo tem a oportunidade de explicar aquilo que faz. É isso. E às vezes não tem nem necessidade, mas é bom explicar. Mas é isso. Mas, de qualquer forma, muita gente... Num país dividido, temos aqueles que nos xingam, não é? Claro. E temos aqueles que nos aplaudem. Graças a Deus é assim, não é? E muita gente reconhece que esse é um papel importante. E também temos um grupo de, não sei se é maioria, minoria, silenciosos, de pessoas que nos apoiam ou simpatizam com nossas posições aqui ou acolá, e não em outras posições, mas se mantêm silenciosos, né? Então a gente vive um pouco isso. E no momento que eu não conheço, pelo menos nesses 30 anos aí que já se lá vão, eu não conheço um momento de tal crispação na sociedade, de tal divisão, né, com as pessoas assim. Se você vota num caso, votou a favor de um petista, então está errado, né? Votou a favor de alguém que é do PSDB, então está certo, ou está errado, né? Ou só fez por conta daquilo. Em suma, é um país marcadamente dividido. E eu tenho dito, eu vejo que eu recebo hoje no meu gabinete pessoas de todas as colorações políticas. E eu digo, nós temos que ter uma plataforma institucional comum. Independentemente do que queiramos para fins eleitorais, há questões que têm que nos unir. Não é? O progresso do país, uma devida institucionalização, não é? Essa coisa da divisão do eu e eles, isso não faz sentido, não é? Somos todos brasileiros e devemos nos unir em torno disto. Isso eu tenho falado com muita tranquilidade, sabe? E eles me ouvem, porque percebem que eu não estou fazendo aqui parte pris, defendendo tal ou qual posição. Eu digo, há área de conforto que, a despeito das nossas visões,
né, nós conseguimos construir. E deveríamos fazer esforço nesse O princípio do contrário é absurdamente democrático e tem que ser mantido. Tem que ser mantido. Claro. E só está exacerbado isso do país porque o país é um país injusto, é terrivelmente injusto. Claro. Isso torna exacerbada a posição do princípio do contrário, porque tem muita gente que está insatisfeita com classe política, com o judiciário. E é natural. E isso gera realmente indignação. Veja, os casos todos de corrupção geram muito justamente a indignação, né? Quando você vê os volumes de recursos que foram desviados, né? Isso é chocante, né? E traduzia uma democracia doente mesmo, como você falou. Mas você abre espaço, por exemplo, esse debate agora do foro deve se estender. Sim. O senhor não acredita nisso? Claro. E é inevitável. E acho importante, por isso que eu estou querendo também, e coloquei ontem de maneira muito clara, Datena, eu estou querendo discutir a reforma da justiça e a reforma da justiça criminal. Porque se quer discutir realmente a vero a questão do foro, não vamos perder tempo com a discussão só do foro. Vamos melhorar a justiça, porque mandar processos para o interior desprovido de qualquer condições de acompanhamento, significa, na verdade, que nós estamos iludindo as pessoas, porque ele não andará. E até uma covardia. Uma covardia. Acima de tudo, uma covardia. O senhor não falou a respeito do Lula. O senhor acha que o Lula não vai ser candidato? Não tem condição? Desculpe, eu não respondi. Me divaguei. Eu acho que com a condenação ele está inelegível. Tanto é que na nossa fala anterior, lá em dezembro, eu dizia, uma coisa é a prisão, outra coisa é a inelegibilidade. Isso. E eu considero que ele está inelegível. Se não antes, até agosto, a Justiça Eleitoral vai declará-lo inelegível. Eu entendo, por parte do PT e das forças que simpatizam com ele, a insistência na candidatura, porque isso tem uma forma de manter também, e uma estratégia, de manter a união desse bloco que é extremamente forte. Afinal, se fala de 25%, 30% de votos, se ele fosse candidato. Então, eu entendo um pouco essa estratégia que você diz, olha, já se fala na candidatura Lula e cada vez mais se volta a esse assunto. Mas eu tenho a impressão que ele próprio já percebeu, nos processos que tem também, com as investigações que estão em andamento e tudo, não é? Que a sua candidatura não seria viável. Até retirada a eventual inelegibilidade, a sua candidatura talvez não fosse viável. Não é? Então, a mim me parece que o Lula, que é um animal político, todos nós que com ele convivemos sabemos disso, de bobo ele não tem absolutamente nada, não é? Ele já percebeu. Mas, ao mesmo tempo, ele é o único que é capaz de manter um pouco de ordem unida nesse grupo que também é muito dividido. Né? Por isso, eu acho que essa insistência na sua candidatura. Bom, a gente está falando do Supremo, mas não é de hoje que o Supremo está exposto ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa. As pessoas estão até começando a entender como é que funciona um julgamento, principalmente de uma Corte Suprema. E para isso a gente precisa falar do ministro Joaquim, que pinta como possível candidato e pinta com uma força enorme. Como é que o senhor observa a presença do ministro Joaquim, que ainda sem ser candidato aparece pontuando muito nas pesquisas? Isso é produto da atuação dele no Supremo. Como é que o senhor observa isso? Eu vejo, do que eu conheço do ministro Joaquim, ele com muita dificuldade, né, em atuar na vida política. Né? Vejo com imensa dificuldade. Assim, acho que ele terá bastante dificuldade de diálogo com os políticos e tudo mais. É uma pessoa capaz, que tem bons propósitos, mas eu ainda vejo que ele terá imensa dificuldade de dialogar com políticos e com negociações extremamente... O senhor acha uma pessoa difícil? Não, imagino que, na verdade, isso exige muita flexibilidade. Quando se fala em carreira política, Datena, em geral, se fala de carreira política, não é? O indivíduo que foi vereador, não é? Que foi prefeito, não é? Que foi deputado estadual,
né? Que aí numa vaga, numa fila, consegue ser deputado federal. Em geral, é isto. Isso não significa apenas uma certa oportunidade de carreira. Isso significa uma preparação para esse... Um aprendizado. Um aprendizado para esse processo, né? Nós vimos agora aquela referência que fizemos à nossa democracia instável, né? Embora sem golpes e tudo mais, que dois personagens que sobreviveram nessa confusão foi o Fernando Henrique e o Lula, né? Ambos traçados para isso, para diálogo, para conversas e tudo mais. E vimos que dois personagens não sobreviveram, né? Collor de Mello e Dilma Rousseff, né? Pessoas também de diálogo difícil. Quem tinha preparo político sobreviveu. Quem tinha preparo político sobreviveu. Então, me parece que esse debate precisa ser iluminado também nessa perspectiva. Sem dúvida nenhuma, o ministro Joaquim tem qualificações para a função e está sendo reconhecido, mas a mim me parece que ele terá imensas dificuldades Eu entendo perfeitamente nesse diálogo. O pessoal tem me colocado aí em pesquisas como candidato ao Senado em São Paulo. Eu apareço na frente, inclusive, do senador Eduardo Suplicy. Eu não me vejo com a mínima possibilidade de trato político, porque eu não sou um animal político. Não teria a mínima condição de sobreviver politicamente, porque eu não sei agir politicamente dentro dos parâmetros naturais. A pessoa tem que ser preparada para isso. Eu concordo, e o Brasil não pode mais arriscar. Veja, e isso exige, de fato, veja, e quando a gente fala dessas qualidades políticas, da qualidade do homem político, nós não estamos falando, alguns dizendo, não, isto é um defeito. Não, isto é uma qualidade mesmo. Veja que foram os políticos brasileiros que conseguiram, gente como Ulisses, como Tancredo, do outro lado, Jabas Passarinho, Petrônio Portela, que conseguiram fazer essa transição e nós saímos do regime militar para algo que ninguém imaginava. Veja, uma eleição em que a maioria estava com o partido do governo, quem se elegeu foi Tancredo e Sarney. Isso é coisa é uma obra de habilidade política. Apesar da situação política ruim, isso é histórico. Isso é histórico. É uma sobrevivência histórica. E graças à habilidade... Veja, sem nenhum trauma, nós saímos do regime militar sem trauma. Veja o que aconteceu com o Chile, com a Argentina, não é? São outras questões. Então, e isso graças à habilidade dos políticos. Tanto é que eu digo, eu sou fã dos políticos. Eu admiro o trabalho deles. Ao contrário dessa satanização ou da demonização, eu acho importante, e é importante valorizar. E veja também que o presidente Lula, claro que o presidente Lula se diferenciou, porque ele ganhou uma popularidade tão grande, ele saiu do governo com 80% de aprovação, né? Então ele disse, Hoje, em qualquer pesquisa, ele é o primeiro colocado. Isto, mas veja, à época ele tinha 80% da aprovação, e ele saiu a eleger postes. Deu certo isto. Então, isto é um problema. Eu acho que é preciso que a gente reconheça a especialidade da política, né? É claro que haverá talentos naturais, e alguns não revelados, né? Pessoas que vão, de fato, para uma atividade e vão se... O senhor não acredita num novo surgindo agora e que possa mudar o cenário político do Brasil? Vamos aguardar. Eu tenho muita preocupação com essa coisa do novo, não é? Como também com esses populismos que aparecem. Porque a vida real prepara dificuldades imensas e elas têm que ser superadas dentro dos marcos institucionais, não com voluntarismo. Tem que se conseguir voto no Congresso. Precisamos de uma emenda constitucional. Coloque lá 3/5 de votos na Câmara e no Senado. Senão não se... E como que se consegue os votos? Com conversas, com negociações. Agora, eu sempre tenho uma boa discussão, uma boa prosa com o senhor, tá? O senhor é visto como uma pessoa quase que inatingível, mas não é bem assim em relação à imprensa de uma forma geral. O senhor tem tido algumas discussões com setores da imprensa. Por que isso, ministro? Eu adoro a imprensa, como você sabe, e respeito a imprensa. Eu tenho uma noção muito clara da importância da imprensa no papel, na democracia, né? Sem a imprensa, o nosso trabalho não vale nada. Nós não conseguimos traduzir. Veja, um voto meu só terá eco se passar por vocês.
e se vocês passarem para a opinião pública, né? Do contrário, ele morre nas nossas gavetas. Então é preciso ter essa noção. Quando eu realizava o trabalho do mutirão carcerário, mostrando as condições indignas dos presídios, quem fazia a repercussão? Quem é a caixa de ressonância? É a imprensa. Não é? Mas eu também chamo a atenção da imprensa para o unilateralismo, muitas vezes. A imprensa compra determinadas teses e passa a achar que só age corretamente quem age segundo aquela cartilha. Eu digo, não é assim numa sociedade pluralista, não é? Mas as minhas refregas e as minhas brigas são bastante civilizadas, a não ser que alguém parta para a agressão caluniosa ou coisa do tipo. Em geral, com nenhum jornalista eu deixei de falar por conta de um desentendimento e tudo mais. Bom, eu estava esperando aqui no meu telefone celular se surgiu alguma notícia nova. Acho que nada demais, a única coisa que pintou aqui foi aquela comissão do Maia. O que o senhor acha dessa comissão do Maia? Eu acho que o Congresso precisa se debruçar sobre isso, sobre essa questão. Independentemente da decisão do Supremo, já se reclamava, tanto é que o Senado tinha feito uma opção... Tem que ser por comissão no Congresso, porque o Rio está sob intervenção, não é isso? Não, eles só poderão votar depois da suspensão da intervenção no Rio de Janeiro, não é? Eles só poderão deliberar legislativamente, mas eles precisam preparar todo esse texto e encontrar a fórmula adequada. Ou manterão o texto tal como o Supremo mais ou menos enunciou, não é? Ou farão alguma coisa nova. Mas eu acho importante que se debruce sobre isto e que se discuta, de fato, porque essa é uma questão fundamental. Eu só acho, e eu dialogo bastante com o presidente Rodrigo Maia, eu só acho que é uma oportunidade também para discutir a questão, fazer um foco sobre o Judiciário e o Ministério Público. O que eles estão fazendo na questão de segurança pública? Porque todos os olhos estão voltados para isso, né? Se eles estão, de fato, funcionando bem. E se não estão funcionando bem, por quê? Ministro, foi um ótimo papo. Faltou alguma coisa? Não, eu é que agradeço essa oportunidade. Eu sempre gosto de conversar com vocês, você sabe, temos tido bons diálogos sobre isso e agradeço a oportunidade. Foi um prazer muito grande. Um prazer meu.